essa nebulosidade começa, né, desde da classificação, né? Então, antes da gente entender o como ajustar, vamos entender um pouquinho quais são as fases da disfunção renal e como foram criados um pouquinho esse conceito, né, essas medidas para a gente fazer a avaliação da taxa de filtração glomerular nas crianças. Então, nos anos 2000, a gente não tinha ali nenhuma padronização de diagnóstico de disfunção renal. A gente tinha na literatura disponível e sendo utilizadas habitualmente mais de 30 definições de disfunção renal. E adivinhem, né, não eram específicas para pediatria. Isso pensando num cenário geral, incluindo pacientes pediátricos e adultos. Em 2004, foi publicado o RIFLE. Então, no RIFLE, ele era uma classificação, né, mais específica, então tentou juntar um pouco todas essas classificações que estavam disponíveis aí no ano 2000, e aí ele levava em consideração o risco, né? Aí, como injúria, considerava o dano daquele órgão depurador, ali se aquele órgão estava em falência ou se a gente já tinha uma perda de função renal. E ele considerava aqui o aumento da creatinina em si, né? E como critério o débito urinário, então quanto aquele paciente estava urinando. Então, um paciente que tinha ali um risco de disfunção renal, ele tinha um aumento de creatinina de 1,5 vezes, né? Aumentava, ou diminuía aí a taxa de filtração glomerular em mais de 25%. Ou um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora por um período de 6 horas. Quando a gente tinha um aumento da creatinina já de 2 vezes, uma diminuição da taxa de filtração glomerular maior que 50%, a gente já considerava que a gente tinha ali um dano renal. E aí, assim, consecutivamente, né? Uma creatina maior que 3 vezes ou um aumento da taxa de filtração de 75 já estava em falência renal, ou ali algo maior que isso, uma ira persistente, né? A gente, por mais de 4 semanas, já considerava aí um paciente que estava com uma perda dessa função renal, de fato. Mas isso tudo foi validado para pacientes adultos. E aí foi só em 2007 que foi publicado o PRIFLE, que é uma adaptação da RIFLE para os pacientes pediátricos. Então, ela considerava aí, não considerava mais a creatinina, e alguém sabe dizer por quê? Porque a gente não é tão bom a gente usar a creatinina para o paciente pediátrico, sim, né? De modo geral, né? Então, primeiro, quando a gente fala ali na idade neonatal, crianças muito pequenas, a creatinina, a creatinina, ela é muito pequena, né? Ela passa pela barreira hematoencefálica, passa pelo cordão. Então, no período neonatal, a gente não considera a creatinina porque boa parte daquela creatinina é um reflexo da creatinina da mãe e não da criança. Então, a gente não faz ajustes no período neonatal baseado em creatinina. E a criança também, como a gente viu lá na composição corpórea, né, ela ainda não tem muita massa muscular também. E a creatinina, ela também é dependente da massa muscular, né? Então, pode ter aí algum tipo de viés quando a gente usa a creatinina. Então, a gente usava aqui o clearance, né? Mas usava muito também, muito mais focado na depuração renal. Então, aqui a gente pensando em 0,5 ml quilo-hora por mais de 8 horas, 0,5 ml quilo-hora por mais uma injúria com se tivesse um débito menor que 0,5 ml quilo-hora por mais de 16 horas, e falência renal quando a gente tivesse um débito aí menor que 0,3 ml quilo-hora por mais de 24 horas, ou a criança anúrica por mais de 12 horas. Então, a gente usa creatinina na pediatria? Usa, mas é algo que a gente sempre precisa tomar um cuidado. A gente sempre vai usar aí as duas coisas juntas. E aí, aqui,
eles fizeram pela estimativa do clearance, porque lá na estimativa do clearance, pensando nas fórmulas ali que a gente tinha disponível para a pediatria, a gente já fazia esse ajuste, né? Pensando ali na creatinina. E aí a gente tem outra questão, né? O Perrifle, ele usava a equação original de Schwartz. Então, que considerava, na equação original, a gente tinha aí a gente tinha diferentes valores de constantes para a gente fazer o ajuste. Então, a gente considerava aí um ajuste para os pacientes pré-termos, por esse motivo que a gente falou, que as crianças pequenas e pré-termo tem muita creatinina ali, que é decorrente da mãe. As crianças termos menores que 1 ano, então a gente tinha aí outra constante. Para crianças e adolescentes meninas, uma outra constante, e adolescentes meninos, outra constante. E na época que a gente começou a usar o Perrifle, a gente também já teve a revisão da Schwartz. Então, começava a usar aí a Schwartz Beside ou Schwartz 2, né? E aí a gente que considera uma constante única. E que é um ponto importante para a gente entender. A Schwartz 2, ela é mais específica? Sim, ela é mais específica. Ela é, né? Só que também a gente precisa entender no nosso serviço qual é o tipo de exame que é utilizado para a detecção da creatinina. Por quê? Enquanto a equação original de Schwartz ela foi utilizada com um método de detecção da creatinina que é por coloração, e esse método por coloração, ele tem uma influência muito grande no paciente pediátrico, então por isso que a gente tem tantas constantes. Na equação de Schwartz revisada, foi utilizado o método enzimático, que as diferenças do paciente pediátrico têm uma menor influência nesse método enzimático. Então, essa é uma dúvida que surge bastante quando a gente vai fazer estimativa de taxas de filtração glomerular para o paciente pediátrico, qual equação utilizar. A princípio, a gente, vamos usar a mais recente, que é a Beside Schwartz, ou Schwartz revisada, Schwartz 2, mas a gente ainda tem no nosso país algumas instituições que utilizam o método de Jaffe para a detecção da creatinina. Então, caso seja na sua instituição, seja utilizado o método de Jaffe para quantificação da creatinina, deve ser usada a equação original de Schwartz. Então, esse é um ponto aí bem importante. E aí, aqui trouxe um exemplo, né? Então, geralmente, aqui é importante sempre a gente, nas nossas instituições, ter destacado qual equação está sendo utilizada. E nós, como farmacêuticos, a gente sempre, porque eu vejo assim, nas equipes, vamos usar o que tem de mais novo, mas às vezes nem foi lá conversar com o laboratório para ver o que está sendo feito lá, né? Então, às vezes a gente usar a equação de Schwartz revisada com o método de Jaffe, a gente está embutindo um erro em cima do outro. Então, é sempre importante a gente buscar saber qual equação a gente está utilizando e, na nossa instituição, qual método de detecção de creatinina está sendo utilizado.